Olá, eu sou o professor Luiz Rezende, começando mais uma aula de informática. Esse tema é um filho da pandemia, é isso mesmo. Esse tema ele começou a aparecer em editais inicialmente. Ele começou a aparecer na VUNESP, que é a banca organizadora que organiza, por exemplo, olhando, né, para a área de tribunais, o TJ de São Paulo, já organizou o TJ do Rio da Bahia. É, e todas as bancas elas começaram a ampliar esse tema. Com esse nome, produtividade remota, ou simplesmente ferramentas de internet, e aí no meio do tema ferramentas de internet, insere lá os temas de produtividade remota. E por quê? Por conta do home office, né? Tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. E é interessante, porque eu, por exemplo, eu sempre falo isso para você, né? Eu montei meu home studio na pandemia. Em 2020, eu trabalhava em empresas que tinham estúdio, e eu gravava nos estúdios e tinha cursos presenciais. E aí, de repente, vem a pandemia, o mundo muda, a situação altera. Eu até dei uma resistida, assim, né? Porque como eu estava terminando livros, eu fiquei meio numas de, vou esperar acabar, a pandemia daqui a pouco acaba. Aí eu comecei a perceber que não, né? Eu comecei a perceber que não iria acabar. Então, eu montei meu home studio, o que foi muito positivo, porque dentro das qualidades e das exigências do mercado, eu tô aqui hoje gravando com qualidade superior e vídeo a aula para você, né? O que permite a gente ter professor do Brasil inteiro. Então, por conta disso, por conta dessa situação, termos de produtividade remota começaram a aparecer em prova. Você mesmo, depois da pandemia, você até poderia já ter utilizado, mas depois da pandemia, o Zoom, o Google Meet, que você leciona ou estudava em algum curso, Google Classroom, são ferramentas que a gente começou a utilizar muito mais, mas muito mais do que utilizava antes. E aí, nesse sentido, nesses termos, é, tem essa questão, né? Você começa a ter abordagem na prova porque é uma necessidade do órgão público. E aí, qual é a minha preocupação? A minha preocupação é que esse termo, produtividade remota, ele é muito amplo. E o risco de você estudar coisa errada é muito amplo. Então vamos lá, vamos entender quais são os elementos, as abordagens que podem cair. Bom, começando pelos dois, podem cair muito pouco. O Zoom e o Google Meet. E é engraçado, né? Você falou, o professor tá doido, né? O Zoom e o Google Meet são os que eu utilizo. Pois é. Você sabe que eu sou gestor acadêmico aqui do QC, né? Junto com o professor Ricardo Baronovski, que é o nosso diretor acadêmico. E as reuniões, nós fazemos reuniões semanais, né? Para, enfim, para organizar aí curso. E nós utilizamos muito o Google Meet e às vezes o Zoom. E a gente usa muito essas duas ferramentas, porque são ferramentas que são leves se você for baixar no seu computador, ferramentas que são mais suscetíveis, né? Se você for baixar no seu computador. E, é, e, só que o uso corporativo para o serviço público é pouco. Ele serve para você reunir um grupo de trabalho. Mas como ferramenta permanente, essas são ferramentas muito básicas. Então pode aparecer aquele tipo de questão, sabe? Você olha na prova e fala, não, tá muito fácil, deve ser pegadinha. Tipo, indique a alternativa que apresenta ferramentas de teleconferência. Né, indique ferramentas de videoconferência. Isso pode cair. É bem comum cair assim esse tipo de questão. Mas na particularidade caem os outros. Os outros caem bastante. E tem questões, inclusive, veja no seu PDF, na continuidade dos seus estudos aqui na plataforma. Então vamos lá. Microsoft Teams. A Microsoft deu a sorte grande, porque ela já vinha desenvolvendo o Teams era uma ferramenta que já era desenvolvida. E quando vem a pandemia, eles têm a sacada de abrir o Teams para ter acesso gratuito. Óbvio, né? Algumas ferramentas de acesso gratuito, ou ferramentas mais avançadas de acesso pago. A minha esposa, ela faz pós-graduação na Univesp, uma universidade pública de São Paulo, uma universidade online. E todos os ambientes de estudo, online, de aulas, é tudo no Teams. Tudo, 100%.
Então, o Teams, ele é uma ferramenta que começa a ser incorporada. Então, vamos lá, vamos entender. Quais são as duas... Porque aqui o importante é a gente entender quais as características de tal ferramenta que podem ser abordadas na sua prova, que podem ser desenvolvidas na sua prova. E o primeiro elemento importante sobre o Teams é que o Teams é uma ferramenta da Microsoft, isso ajuda muito, porque você tem o Windows Server, o Windows 10, o Windows 11, como sistema nativo da ampla maioria dos computadores. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é que o Teams ele é uma ferramenta de integração com esses sistemas, porque afinal de contas é da Microsoft, afinal de contas é do mesmo desenvolvedor. Então, sendo de um mesmo desenvolvedor, sendo da Microsoft, isso ajuda muito a integração, né? Toda vez que você utiliza um sistema que é um sistema integrado, toda vez que você utiliza um sistema que é um sistema integrativo, você tem como vantagem você ter compatibilidade. Então, da Microsoft já ajuda bastante. Mas o Teams ele tem algumas características importantes também. Primeiro, é que assim como o Zoom, assim como o Google Meet, você não é obrigado a instalar o programa no seu computador ou no seu smartphone. No smartphone depende. O Teams você tem que instalar. Mas vamos para o computador, que é o que é abordado em prova. Então você não precisa instalar o Teams, você utiliza ele remotamente. Apesar do Teams, eu estou aqui com o Windows 11, né, gravando essa aula. Apesar de que o Teams está integrado no Windows 11. Mas você considera, por enquanto, para concurso, metade de 2023 no mínimo, você considera o Windows 10, porque demora, né, para o órgão público ele assimilar e começar a implementar um outro sistema. Mas isso nas aulas do meu querido amigo Rafael Araújo, que está trabalhando sistemas operacionais, ele desenvolve isso mais particularmente. O Teams, ele possibilita você ter várias ferramentas integradas. Videoconferência, chat, disponibilidade de arquivos e programação para exibição de arquivos. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou realizar no Teams uma reunião e que essa reunião eu gravei um vídeo, mas não estou presente. Então as pessoas automaticamente recebem o convite, automaticamente elas são aceitas na sala e automaticamente começa a rolar o vídeo. Né? Então esses elementos são importantes. Esses elementos são fundamentais. E outra coisa, o Teams. E qual que é o grande lance, né? Tipo assim, qual é a maior característica do Teams para concurso público que o difere e dá vantagem para utilizar o Teams comparando a todos esses outros aí? A grande vantagem é que ele fora essas ferramentas integradas que eu comentei, né? Videochamada, etc, etc. Ele tem a capacidade de ele tem a capacidade de integrar, ele tem a capacidade de adaptar, ele tem a capacidade de essas integrações de ferramentas serem naturais. Você já fez reunião e você tentou compartilhar sua tela no Zoom? Ou alguém tentou compartilhar a tela, o vídeo, aí não rola o áudio, aí a tela fica duplicada. Tem esses problemas, né? Eu que faço muita reunião no Meet, tem sempre esses problemas. E o Teams não, o Teams é uma ferramenta que se propõe a ser uma ferramenta que integra os seus requisitos internos de forma mais tranquila. E ele começa a ser utilizado, né? Repito, na Univesp, uma universidade pública brasileira, é o Teams, e o serviço público as empresas também. E ele tem capacidade nos seus servidores de reunir milhares de pessoas. E essa é a grande diferença, né? Então você tem a conta gratuita, que você, por óbvio, tem um limite. Você tem as contas pagas, que tem capacidade muito maior de você integrar, né, de você desenvolver ferramentas maiores, mas ele permite você reunir milhares. Inclusive, no meio da pandemia, eu não me lembro agora qual era o seminário, mas ia rolar um seminário na Alemanha, com 4.000 pessoas, tipo uma feira, assim, né? E aí veio a pandemia e a Microsoft propôs organizar essa feira remotamente. E aí foi um sucesso, porque as pessoas conseguiram entrar nas subsalas. E aí a Fandom, que é a Comic Con da DC, né, para apresentar os filmes e séries da DC, um estúdio, do Batman, do Superman, da Mulher Maravilha, e do Flash, não, do Flash, do Flash.
Eles também organizaram a fandom do Teams, então isso tornou ele popular, porque não caiu o sistema segurou com milhares de pessoas. Essas são as características do Teams, que podem aparecer na sua prova. Depois, o Cisco Weber. A empresa Cisco é uma empresa de segurança corporativa. Então, toda vez que você encontrar o termo Cisco, segurança corporativa remota, online. Perfeito. É engraçado, tem uma série da Netflix chamada Caleidoscópio, que é uma série interativa de um grande assalto, e você pode combinar os episódios na ordem que você bem entender. E dependendo da forma que você combina os episódios, você tem uma experiência diferente. E nessa série Caleidoscópio, tem uma empresa de segurança, tanto física, de segurança de cofre, quanto segurança cibernética. E a Cisco é uma empresa dessa, de segurança cibernética. E qual foi o problema que começou a acontecer na pandemia? Você tem reuniões corporativas, né? E essas reuniões corporativas, elas são reuniões que elas são muito sigilosas, né? Então, às vezes você não pode estar com o celular, às vezes você fica em salas blindadas porque são acordos corporativos, acordos comerciais importantes, grandes fusões. Mas tudo bem, porque se você está reunido fisicamente para isso, você fica numa sala com controle acústico, numa sala com bloqueador de celular, beleza. Mas quando vem a pandemia, os negócios continuaram acontecendo. E as empresas tinham que se reunir mais ainda para criar soluções frente à pandemia. E aí você tem um problema, porque quando você se reúne virtualmente, tá bom, tem empresa que tinha muita grana, que comprava VPNs grandonas, VPN eu já expliquei. Tem um PDF, né? Algumas aulas têm PDF, outras têm vídeo, algumas justifica ter vídeo, outras não, né? Não teria, por exemplo, lógico eu ficar fazendo uma aula de backbone. O PDF atende à necessidade, né? E as questões. Então, aí teve um problema, né? Porque você começa a fazer reunião na internet e cadê a segurança? Nem toda empresa tem bala na agulha para ter uma backbone, um cabeamento privado, imagina? E ainda mais quando você precisa fazer reuniões entre várias empresas diferentes. É um baita problema isso. Um baita problema. Bom, então a Cisco Weber ela começou a Cisco começou a oferecer a ferramenta Weber, que é uma ferramenta que tem o que todos os outros têm. Tudo que a Cisco Weber tem, o Zoom tem, o Google Meet tem, o Teams tem, porém com nível de segurança triplicado, com nível de controle de fluxos e segurança muito maior. Então a caracterização do Cisco Weber mais importante tem tudo que os outros têm, mas é um nível de controle de segurança através de redes virtuais privadas, VPNs maior. Bom, Skype, é interessante o Skype, né? O Skype, ele era uma empresa privada, uma empresa autônoma, e aí a Microsoft compra o Skype. Quando a Microsoft compra o Skype, ela descontinua o MSN Messenger. Lembra dessa? Meu chapa, se você lembra do Messenger, você lembra da época do trio Los Angeles. E assistia ao vivo os programas da Xuxa e dos Trapalhões. O MSN era um comunicador instantâneo, né? Que você utilizava no computador para conversar com as pessoas. Quando o Skype é comprado, o MSN Messenger é descontinuado porque o Skype ele cumpre função também de texto. Mas o Skype, originalmente, é um aplicativo para que você fale por VoIP, voz por IP. A gente não tem mais telefone fixo em casa, né? Eu tenho linha, mas eu descobri outro dia que o meu telefone está quebrado há mais de um ano. A gente não tem esse hábito de ter telefone fixo. Tem um smartphone, resolve meio que tudo pelo smartphone, né? Então, o Skype, ele é por isso. Então, por exemplo, e no serviço público e nas empresas privadas se utiliza muito telefone privado. Todo órgão público tem o seu telefone, né? Então, você, por exemplo, você põe depósito, você deposita grana no Skype e você faz ligação telefônica pelo Skype para um telefone fixo. Só que o Skype ele tem outras duas funcionalidades que tornam uma ferramenta de funcionalidade remota, fora voz por IP. Um é você poder conversar por texto, óbvio, né? Como se fosse um comunicador instantâneo. E outra, você fazer videochamada. Vocês sabem que nesse mercado de concurso eu eventualmente dou entrevistas, né? Ou o grupo do Quê, ou qualquer outro grupo que eu trabalhei no passado. E eu gravo entrevista, não ao vivo, né? Para telejornal, para falar de concurso. Na época que eu era dirigente sindical. Mas você sabe que
sempre foi pelo Skype. Sei lá, talvez por conta da qualidade. Então o Skype tem essas características. E finalmente o Hangout, que você conhece, mas talvez você não saiba desse nome. O Google é uma das maiores empresas do ramo desse mercado, né? De tecnologia. Já foi a empresa mais valiosa do mundo, é uma das mais importantes do mundo. O Google ele é líder em motor de busca, com a busca do Google, ele é líder em vídeos com o YouTube, ele é líder em GPS e geolocalização com o Google Maps, de e-mail gratuito, Gmail, de Drive com o Google Drive, entre outras ferramentas. Mas o Google não tem uma rede social. O Instagram é do grupo Meta, o Facebook é do grupo Meta, o Twitter não é do Google. Ou seja, o que falta no Google é uma rede social. Mas eles criaram uma rede social, chamada alguns anos atrás, chamada Google Plus, ou Google+. Você lembra dessa? Ela não deu certo. E ela não deu certo por dois motivos. O primeiro motivo é que era muito parecida com o layout antigo do Facebook. Era quase que uma cópia. E o segundo motivo, que foi o grande pisada na bola dele, eles tiveram Orkut no passado. O Orkut era do grupo Google, mas aí não existe mais Orkut, né? E qual foi a grande... Dizem que vai voltar, sempre falam que vai voltar. E qual foi o grande problema do Google Plus? Ele foi criado automaticamente para todo mundo que tinha conta no Gmail. Todo mundo que tinha uma conta no Google, quando viu, já estava com uma conta nesse tal de Google Plus. Isso incomodou as pessoas, porque eu quero escolher se eu vou ter rede social ou não. Então não deu certo. Porém, esse Google Plus, ele tinha um comunicador instantâneo bem levinho, chamado Hangout. Que você pode mandar mensagem de texto, você pode fazer videoconferência com várias pessoas, ele é muito leve. Que é aquele bate-papo que está integrado no Gmail. É isso. O seu Gmail não tem aquele bate-papo, que você deixa habilitado por óbvio, né? Você pode ver as pessoas que estão online para conversar com elas. É exatamente isso. É exatamente essa ferramenta. Então, você falhou na ferramenta principal, mas você não falhou no Hangout. Então, o Hangout se caracteriza por ser um comunicador instantâneo do Google, particularmente integrado ao Gmail, mas que você pode utilizar isoladamente, e ele é leve. Ele pode estar nos smartphones ou computadores com menos recursos. Então, essas são as características de cada uma das ferramentas de produtividade remota. Isso cai na sua prova. Abraços, força e honra, até a próxima.